pensei em começar a fazer esse tipo de vídeo, não sei se acho que ninguém vai ver, pouca gente se vê, né? Eu tô pensando em começar esse tipo de vídeo porque sou uma pessoa que tem muita dificuldade pra ter crítica sobre as coisas que eu leio. Então, assim, se eu leio um livrinho, qualquer um, pra mim é 5 estrelas, gostei, não gostei, eu só fico com a sensação. E eu percebi que eu tenho que desenvolver mais, além do meu senso crítico, eu achei interessante para tentar levantar pontos sobre esses livros, sobre umas coisas que talvez eu tenha percebido que outras pessoas não. Além das sensações que ele me desperta, também pontos dele em si, que eu acho bem interessante da gente falar. O primeiro livro que eu li foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse livro aqui me ajudou muito, porque eu tava há um tempo sem conseguir ler. Eu não vou dizer que eu estava em ressaca literária, porque esse é um termo que eu até queria conversar um pouco sobre. Muito se fala sobre ressaca literária, só que utilizando esse termo sem a sua devida significância, sem o que ele realmente significa. Se a gente parar pra pensar, ressaca literária é o quê? Quando você lê um livro tão bom, mas tão bom, que depois dele parece que nada que você lê te desperta a mesma sensação ou parece ser tão bom quanto. Isso é uma ressaca. Agora, você não conseguir ler nada, não necessariamente porque você leu alguma coisa tão boa antes, não sei se é ressaca. Eu chamaria de preguicite literária ou simplesmente você não tá na vibe, porque assim, a gente tem que aprender a se respeitar também. Não é sempre que a gente vai conseguir ler. Muito se vê de tiktokers, de youtubers, booktubers e booktokers, né? Que leem muito assim, um em cima do outro. Você abre o Instagram e tá lá 6 stories lidos da semana e tem tipo 5 livros. Ok. Mas eu acho também muito importante dizer que às vezes a gente não consegue ler mesmo. Às vezes a gente abre o livro e não vai. E eu tava assim, fazia um bom tempinho já. Eu sou uma pessoa que lê bastante, então... Caramba, não tava conseguindo ler, é sério isso? E o que acontece? Eu tentei começar uns da Julia Quinn, e eu sou fã número 1, top 1 de romances de época, acho que do meu bairro. Eu adoro, nossa, super apaixonada. E eu tô com o da Julia Quinn pra ler, que é o terceiro de uma coleçãozinha. Acho que... não é Marcus by Bellstroke, eu acho que é essa trilogia. Eu não conseguia ler. Cheguei até a metade do livro e não ia pra frente. E romance, pra mim, sempre dá certo. Até que eu parei e pensei, será que o problema não seria o romance? Será que não é? Será que é porque eu não estou querendo ler romances agora? E o que eu fiz? Eu me peguei pesquisando vídeos de unboxing. Porque, querendo ou não, tem muito isso que hoje em dia tem mais a ostentação da leitura do que, de fato, a leitura em si. Muitos têm vídeo de unboxing, mostrando livros que comprou, mostrando livros da estante. E são poucas realmente as pessoas que fazem essa leitura de fato. E eu falei, não, já que eu não tô conseguindo ler, vou apelar. Vou ver unboxing. Vi unboxing e me animei. Comprei 2 livros, comprei Crepúsculo e Jantar Secreto. E Jantar Secreto, não sei se vocês sabem, normalmente, acho que muitas pessoas sabem, é um livro nacional. O Rafael Montes, ele é carioca e ele tem um currículo, assim, impecável. Dias Perfeitos, que virou série agora. Bom Dia, Verônica. A Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou Meus Pais. Ele já ganhou, acho que, o Prêmio Jabuti? Não. Ele ganhou o Prêmio Jabuti. Ganhou o Prêmio Jabuti em 2020. É um livro, assim, incrível, incrível. E eu falei, não, vou ler. Tem uma amiga minha que leu, que amou muito. Falei, é isso mesmo. E confesso que eu estava um pouquinho receosa de ler mistério e drama, porque eu não sou muito desse estilo. E me achei. Esse livro é incrível. É ótimo, porque ele tem um humor. Ele foi escrito em 2016. A gente da geração Z viveu essa época. Então, assim, é uma coisa que é muito ainda recente. Eu faço letras, eu leio muitos livros antigos, coisa muito velha. Então, é recente, você consegue ter o feeling do que tá acontecendo. E a gente se identifica, porque eu sou de uma cidade do interior do Paraná, e os personagens são dessa cidade do interior do Paraná, chamada Pingo d'Água. E eles são universitários, que foram em busca de coisas melhores numa capital do Rio de Janeiro. E eu também, e eu me identifiquei pra caramba. E esses caras eles têm uma personalidade muito forte, cada um bem definida. Ao mesmo tempo, não é aquela personalidade quadrada, não é aquele personagem plano, né? A gente chama de personagem mais esférico, porque você consegue ver todos os lados, eles têm os traumas pra trabalhar, tem muita coisa. E qual que é o detalhe que eu queria falar sobre Jantar Secreto, que me fez parar pra pensar?
que é o ponto que eu quero levantar aqui, além das sensações que me despertou. Além de ser um livro que é muito engraçado, ele é muito pesado, bem pesado. Só que é um pesado leve. Ah, não sei se isso fez muito sentido. Eu falei que eu tenho dificuldade de formular opiniões. Mas, enfim, os pontos em si é que por ser um livro nacional, estamos, nós como comunidade leitora, muito acostumados a ler coisas que vêm aqui da Europa e dos Estados Unidos. É raríssimo você ver alguém que tem assim uma estante com mais de 90% de livros nacionais. Só se você for, sei lá, um professor de literatura, alguém do nicho, né? Mas assim, pessoas do geral, do povão mesmo, é muito difícil você achar alguém que tenha mais livros nacionais. E além de ser um livro nacional, é um livro que foi escrito recentemente. E cara, é muito doido, porque livros que a gente lê de fora tem referências que, por mais que a gente seja super assim do assunto, a gente saiba do que eles estão falando, a gente nunca vai pegar, nunca vai ter aquelas minúcias, aquele contexto cultural. E o Jantar Secreto eu gostei porque o contexto cultural é meu. Eu me identifiquei nesse livro. Não necessariamente com a história, mas com os personagens. Por exemplo, assim, tá contando, essa cena não aconteceu aqui, mas sei lá, nesse livro vamos dizer que tá contando um personagem que é professor. Aí tá lá, conta que esse professor passou no PSS do estado, e daí ele é meio calvo, meio cabeludo, ele usa minoxidil, e ele tem um Ford Ka. São coisas assim, tá? Características do personagem, dane-se. Só que é um personagem que eu consigo ver. Parece que eu sei quem é esse professor. Eu conheço esse padrão que se repete, esse contexto desse professor do estado que tá lutando numa escola pública, e que ele normalmente tem esse tipo de carro, e que normalmente ele é esse tipo de pessoa, e eu conheço, eu sei do que ele tá falando. Além da própria linguagem, a gente entender aqui gírias, referências, que dão referências culturais, é muito legal que a gente consegue se identificar no próprio letramento, sabe? Nesse contexto. E é muito bom a gente entrar nesse contexto, sabe? São coisas que a gente sabe que só quem viveu, só quem tá aqui no Brasil saberia. Eu acho que pra mim esse foi o maior tempero do livro, é o que eu queria comentar mesmo em si. O tempero do livro é esse tempero brasileiro, é esse gostinho brasileiro que dá. E é esse o ponto que eu queria levantar, um livro que eu dei 5 estrelas, porque me prendeu do início ao fim, a história é ótima, é bem pesada, só que também é um livro que se propõe, ele se vende como uma leitura pesada. Então assim, o que você procura, você acha. Então, não vá nesse livro pensando que é porque além de ser uma leitura que é carregada de ironia, é carregada de sátiras, não é uma leitura muito fácil, uma leitura que você tem que ter um pouco de estômago, sabe? Você tem que ter uma cabeça, um senso crítico um pouco mais montadinho, porque dependendo da pessoa, ela vai ler isso aqui mais na esportiva. E é um livro, sim, pra você ler, pra você se deleitar. Toda a literatura, eu creio que seja pra se deleitar, né? Nem toda, mas a maioria dela é. Você também, além da parte acadêmica, além dessa parte de você ler pra você, tá? Tem que ser crítico, tem que pegar a moral da história, né? Também é de ler pra relaxar, pra gostar, pra não gostar. Sempre tem isso, não tem como você desconectar uma coisa de outra. Então, além de ser uma leitura que você pode ler pra relaxar e tudo mais, você tem que ter o senso crítico. Você precisa ver o que isso aqui tá querendo me dizer, qual que é a moral dessa história, por que isso aqui foi escrito. É um livro que ele tem isso e coloca você para refletir, só que você também tem que perceber isso na história, você tem que se colocar para refletir das coisas que acontecem aqui, que é uma crítica social muito forte, tá? Tem denúncias, não diretas, né? Isso acontece em tal lugar, assim, polícia faça alguma coisa, mas tem denúncias de microagressões sociais do dia a dia, tanto quanto agressões de fato, né? Violentas, que acontecem. É muito interessante que depois que a gente lê isso aqui, a gente fica com outra visão. Até se vocês forem passar em Blitz, tem um pouquinho de medo. Esse livro aqui deixa a gente até com o pé atrás. E é interessantíssimo. Além de ter um plot twist na penúltima página, ele caiu o cu da bunda. Juro. E esse aqui foi O Jantar Secreto. E
tentei falar um pouco sobre o que eu achei e pontos que eu achei legal de levantar. Eu pretendo fazer isso com mais livros, conforme eu for lendo e falando, mesmo que seja um vídeo rápido de 4 minutos, que eu quero me forçar a saber falar sobre coisas que eu leio, certo? Eu falo muito, mas eu gosto de falar e, enfim, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu acho que pouca gente vai ver esse vídeo, mas comentários, né? Todo mundo quer comentar na internet, falar a própria opinião na internet. A internet é mais pra ser exposição de opiniões do que pra outra coisa. E pra performar. Depois quero falar de performance. Beijos. Zero carisma nesse vídeo aqui.